Olá pessoal, no vídeo passado eu mostrei todos os detalhes de funcionamento desse sensor. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver como que faz a instalação e testes utilizando esse sensor, que ele é muito versátil para o nosso dia a dia na automação industrial. Primeira informação que nós já vimos, então, que ele tem uma energização de 12 a 24 volts e ele usa relé de saída, que é muito interessante para fazermos pelo menos 3 tipos de ligações que a gente vai ver hoje. Então a primeira ligação, nós vamos utilizar o relé de saída dele para ligar essa carga aqui em 220 volts, que é uma sirene, que poderia ser um contator, poderia ser um relé, né? Ou até mesmo aí um motorzinho monofásico pequeno de até 3 amperes. Depois, pessoal, nós vamos utilizar então uma combinação, uma configuração desse sensor para ligar a saída dele em PNP. E para testar essa saída PNP, nós vamos fazer essa saída ligar esse relé de estado sólido, fazendo uma simulação PNP. E para fecharmos então uma simulação NPN, nós vamos configurar a saída aqui desse sensor para enviar um sinal para o CLP e fazer um comando no CLP. Então esse sensor aqui ele possui 5 fios, onde o marrom e o azul é a energização dele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é energizar aqui esse sensor. Aqui na minha barra de Bornes eu tenho nessa cor azul negativo da fonte. Em marrom aqui eu tenho 24 VCC da fonte. Então pegamos aqui o fio marrom e energizamos com o negativo, com o positivo da fonte, 24 VCC. E o fio azul nós energizamos com 0 volt da fonte, ou negativo da fonte. O que sobrou para nós, pessoal, são 3 fios, onde o fio branco ele é o comum do relé, tá? Onde a tensão que nós energizarmos aqui no fio branco, quando o sensor for acionado, a mesma tensão que energizarmos no branco vai sair no preto. Então, como nossa carga é 220 volts, então o fio branco, o comum do relé, eu vou energizar com 220 volts. Aqui nós temos 2 terminais, onde eu tenho aqui em marrom a fase 220 e o meu negativo aqui seria o neutro, tá? Então 220 volts. Mas poderia também ser um sistema bifásico, onde o marrom aqui eu teria 110 volts na fase 1 e o azul aqui eu teria também a fase 2, 110, fechando 220. Mas no nosso caso aqui eu tenho um transformador. Então ele está mandando para mim aqui 220 aqui nesse terminal marrom. Com isso eu energizei o meu comum do relé, o fio branco, com 220. E agora a saída do sensor, o fio preto, que é o contato normalmente aberto do relé, de saída do sensor, eu coloco um polo aqui na minha carga. Então o que eu fiz até agora, pessoal? Até agora nós energizamos aqui o sensor com 24 volts. Aqui no fio branco foi colocado 220 volts aqui no comum do relé. E agora o fio black, o fio preto, eu liguei, é o sinal onde eu liguei a carga. A gente pode ver que é o sinal aberto, certo? E agora para fechar o circuito, eu só vou ligar o neutro aqui no outro terminal do sensor. Então para isso eu peguei aqui um fio preto, eu vou ligar aqui no neutro, no meu borne. E agora a outra ponta a gente fecha o circuito ligando a carga. Então pessoal, depois de montado o sisteminha, todo objeto que passar então aqui na frente do sensor, ele vai fechar aqui o relé de saída dele e vai ligar a nossa carga.
Como eu já expliquei no vídeo anterior, que nós temos esse trimpote aqui de ajuste de distância. Se nós acionarmos no sentido horário, ele aumenta a distância até 30 centímetros. E se nós girarmos no sentido anti-horário, ele diminui essa distância até 15 centímetros. Então, pessoal, para quem não viu o vídeo passado, onde eu mostrei como fazer esse ajuste, os cuidados ao fazer esse ajuste, tá? Os detalhes técnicos do sensor e tal, eu vou deixar esse vídeo com esses ajustes aqui no card. No final desse vídeo aqui, quem não assistiu quiser verificar os detalhes de como usar e diagramas elétricos desse sensor aqui, vou deixar o card aqui, ó, beleza? Agora a gente vai fazer a instalação aqui usando o sinal dele PNP. Como eu já tinha falado no início do vídeo, para simular aqui o sinal PNP, a gente vai utilizar esse relé de estado sólido. Então, pessoal, o sinal PNP é uma configuração que nós fazemos para ele enviar um sinal positivo. Então, se ele vai enviar um sinal positivo, ou 24 volts da fonte aqui nessa carga, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é energizar aqui o negativo do relé estado sólido com o negativo. Então, para isso eu vou ligar esse fio preto aqui nesse borne de negativo da fonte, e fazer a ligação aqui no terminal 4 do relé estado sólido, que é a referência negativa, para aguardar o sinal PNP. Então aqui o negativo já foi ligado aqui no terminal 4. A gente pode deixar o nosso relé aqui de lado. Para configurar, pessoal, esse sensor aqui em modo PNP é bem simples. Nós pegamos aqui o fio branco, que é o comum do relé, e podemos unir o fio branco junto ao fio marrom. Com isso, ao mesmo tempo que vamos energizar o nosso sensor, também energizamos com 24 volts aqui o comum do relé de saída. Então, como nós já vimos que a mesma tensão que entra no fio branco é a que vai sair no fio preto, então, quando nós energizarmos o nosso sistema e o sensor ele for acionado com o objeto aqui na frente, então vai sair aqui o sinal PNP, ou seja, vai sair o 24 volts. Então, para isso, a gente fecha o nosso circuito. Então, ligamos o negativo, a referência negativa do relé, e agora ele está esperando então o sinal PNP. É o que nós vamos colocar agora. Então é isso aí, pessoal. O sistema ele está montado, está pronto para ser usado. Agora a gente vai testar e verificar se realmente o sinal PNP está chegando aqui no terminal 3 do relé de estado sólido. Então, para isso, eu vou energizar o meu painel elétrico. Então, o sensor está preparado, está instalado na linha, e todo objeto que passar, então agora na frente do sensor, ele vai enviar o sinal PNP aqui no relé e vai ter que ligar esse LED aqui no painel de comando. Então, o objeto passou, acionou ali o LED do relé estado sólido. Feito isso, pessoal, agora nós vamos configurar o nosso sensor para enviar NPN. Então a gente vai enviar NPN aqui para a entrada X0 desse CLP. Para quem não conhece CLP, ele é o modelo FX3U, em que todas as entradas digitais dele recebem sinal NPN, ou seja, nosso sensor ele vai ter que ser configurado agora para NPN, para esse CLP aqui aceitar o sinal dele aqui na entrada. E para fazer isso, pessoal, é muito simples. Então, para enviar o sinal PNP, nós unimos o branco com o marrom. E para enviar o sinal NPN, a gente vai unir o branco com o azul.
Então o fio marrom eu volto novamente aqui no 24 volts da nossa fonte para energizar o sensor. E agora nós vamos energizar o fio branco, que é o comum do relé de saída, com o negativo da fonte. Então a gente une aqui o fio branco ao fio azul e ligamos no negativo da fonte. E vamos ainda utilizar o sinal aberto, o fio preto, ou o sinal aberto do nosso sensor. E vamos ligar aqui esse primeiro borne, que é o que vai enviar o sinal lá para a entrada digital X0 do nosso CLP. Então, pessoal, o sinal do sensor aqui na parte de baixo, então, ele foi instalado aqui nesse borne, que é responsável por enviar o sinal aqui para a entrada digital X0, onde nós podemos já testar. Conforme nós acionamos o sensor, ele já está respondendo, ou seja, ele está enviando o sinal NPN aqui para a entrada digital X0. E agora nós vamos para a tela do CLP para analisarmos um ladder simples que fizemos somente para testar o funcionamento desse sinal aqui na prática. Então, pessoal, esse CLP e essa IHM é o par perfeito para fazermos aí projetos de pequeno e médio porte. E até mesmo para quem quer aprender a programar CLP junto com uma IHM TalkScreen. Então, pessoal, a primeira parte do nosso vídeo foi concluída. Agora eu vou deixar um recadinho aqui do nosso canal. Então, pessoal, saber usar corretamente esse produto pode agilizar muito o nosso dia a dia. Mas se você quer subir mais um degrau na sua carreira, você precisa aprender a programar CLP e IHM para fechar mais orçamentos. Para isso, eu criei alguns cursos com videoaulas práticas para você aprender a programar CLP e IHM do zero até a entrega de aplicações reais de campo. Então eu estou deixando os links ali dos cursos na descrição do vídeo, com todo o conteúdo que o curso oferece. Então, pessoal, aqui nós temos um ladder simples para testarmos o sinal aqui do sensor, que no caso está chegando aqui em X0. Quando o sensor estiver acionado, ele vai ligar esse temporizador T0 com um set point de 50, ou seja, 5 segundos. Quando essa contagem de 5 segundos for atingida, ele vai fechar esse contato aqui de T0 e ligar a nossa saída física Y0. E quando o objeto sair da frente do sensor, esse contato aqui ele vai abrir e resetar tudo. E aqui, pessoal, nossa tela da IHM é bem simples de fazer. Nós vamos utilizar apenas 3 elementos. Nós vamos utilizar aqui esse indicador de saída ligada, onde nós vamos colocar aqui o endereço da entrada digital X0, somente para nós acompanharmos quando X0 for ligado ou não. Quando ele estiver desligado, vai ficar cinza, e quando ele estiver ligado, ele vai ficar na cor verde. Aqui nós temos o registrador, onde nós colocamos então um temporizador T0 de 16 bits, tá? Ele vai mostrar aqui para nós o tempo correndo da contagem do temporizador. E aqui nós temos uma saída, onde nós ligamos aqui Y0. Quando ela estiver desligada vai ficar cinza, e quando ela estiver ligada vai ficar aqui nessa cor. E para finalizar o nosso teste, pessoal, então o sinal do sensor vai entrar em X0. Tá? Aqui na IHM eu coloquei apenas um indicador para nós vermos quando o sinal estiver acionado. Esse indicador aqui vai fechar, aqui a gente vai ver a contagem rolando, e quando atingir então a contagem de 50, ou seja, 5 segundos, essa saída aqui vai ligar a saída física aqui de Y0 e vai ligar aqui esse sinalizador simulando a nossa carga. Poderia ser um contator, tá? Poderia ser um relé ou até mesmo uma bobina. Então aqui nós temos nosso sensor. Então o objeto passou na frente dele,
A gente pode ver que já ligou ali o X0, já indicou na tela aqui que o sinal foi ativado, ele contou os 50 do set point, que foi equivalente a 5 segundos, e aqui embaixo ele ligou, ele tinha ligado a nossa carga. Então, se nós tirarmos o objeto da frente do sensor, ele reseta tudo. Então, agora eu vou fazer novamente o teste. Ao atingir 50, ele vai ligar. Ligando a saída física, ele liga também o nosso indicador aqui, voltímetro, simulando uma carga. Tiramos o objeto, ele reseta e inicia novamente o processo. Então, pessoal, saber usar corretamente esse produto pode agilizar muito o nosso dia a dia. Mas se você quer subir mais um degrau na sua carreira, você precisa aprender a programar CLP e IHM para fechar mais orçamentos. Para isso, eu criei alguns cursos com videoaulas práticas para você aprender a programar CLP e IHM do zero até a entrega de aplicações reais de campo. Então eu estou deixando os links ali dos cursos na descrição do vídeo, com todo o conteúdo que o curso oferece.